Boa tarde, eu sou a Isabelle, graduanda do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética da FATEC Campinas, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de graduação com o tema O Processo de Migração para o Mercado Livre de Energia, o qual eu fiz junto ao meu orientador, o professor Fábio Santicioli. No roteiro de hoje eu vou falar um pouco sobre a justificativa, metodologia, a comercialização de energia no Brasil, o mercado livre de energia, o processo de migração, vou apresentar um estudo de caso e também as conclusões. Como justificativa, eu quis descrever o funcionamento do mercado de energia elétrica brasileira, com ênfase na migração dos ambientes de conservação, e eu também quis explorar os principais conceitos para a compreensão e avaliação do mercado. De metodologia, eu utilizei a revisão bibliográfica e também trouxe um estudo de caso. A minha intenção foi dar ao leitor uma visão abrangente de ambos os mercados. Sobre a comercialização de energia, o modelo que a gente utiliza no Brasil hoje, ele se iniciou com o mercado atacadista de energia, chamado MAI. Esse modelo, ele nasceu no final dos anos 90, sob o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, pois a privatização do setor quebrou o monopólio que existia no país e o intuito desse modelo era atrair capital privado para a expansão do sistema elétrico, o qual não seria possível enquanto não houvesse uma reforma. A partir disso, criou-se o projeto de reestruturação do setor elétrico, o famoso RECEB. Esse processo de reformulação setorial, ele nasceu em meados de 95 e ele visava a implementação de um modelo para a indústria de energia elétrica nacional desverticalizado, né? Um pouco diferente do que já existia. Com isso, o objetivo deles era a competição dos segmentos de geração e comercialização e a atuação do Estado somente na regulamentação. Também, a ideia deles era, com essa desverticalização, era ter uma nova hierarquia. Com isso, nasceu a ONS, Operador Nacional do Sistema, e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Depois do modelo MAI, nasceu o novo modelo. Esse surgiu depois do racionamento de 2001, que evidenciou os problemas e o mau planejamento do RECEB. O racionamento de 2001 foi uma medida que durou 1 ano e diminuiu o consumo elétrico do Brasil em cerca de 20%, segundo a ONS, e foi uma medida tomada para prevenir a total escassez dos reservatórios, né? O racionamento foi um marco importante na reestruturação do setor, já que ele evidenciou os problemas do RECEB e o mau planejamento dele. Também foi estopim para a descontinuidade do modelo já estruturado no projeto RECEB. O mercado atacadista, ele foi a característica principal da implementação do novo modelo da livre comercialização de energia, né? Então, foi conservado o esboço de como seriam realizadas as atividades comerciais nesse novo modelo. Também, com a mudança de governo e a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou uma idealização de um projeto com mais segurança e a intervenção do Estado com base na regulamentação do setor elétrico. Em 2004, o novo modelo foi introduzido e estabeleceram-se, né, 2 ambientes de contratação. O ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre. No ambiente de contratação regulada, nós temos apenas 2 agentes, né, o consumidor e a distribuidora, que faz a comercialização. E no ambiente de contratação livre, nós temos tanto como os geradores, comercializadores, consumidores, exportadores, importadores. E dentro desse mercado, eles conseguem ter a negociação livremente de contratos bilaterais, estabelecendo não somente o montante de energia a ser negociado, mas também os prazos, as condições financeiras, os preços, ferramentas contratuais, entre outras coisas. Como eu disse, né, também no novo modelo criaram-se novas instituições para participar dessa nova hierarquia, e eu trouxe uma delas para exemplificar. Essa atualmente é o modelo que a gente segue de regulamentação do setor, e nós temos acima o Conselho Nacional de Política Energética, que ele faz o assessoramento da presidência, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que faz o monitoramento e a segurança do sistema, o Ministério de Minas e Energia, a EPE, que é uma empresa de pesquisa energética que faz os estudos
pensando no planejamento do setor. A ONS, Operador Nacional do Sistema, como eu já disse, foi criada anteriormente, já no MAI, assim como a ANEEL. A ONS faz o monitoramento do setor também, e a ANEEL, que é, de fato, a regulamentadora do setor. Também existe a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e ela é responsável pelas operações e também contabilização da energia elétrica no Brasil. O mercado livre de energia, ele tem alguns diferenciais em comparação com o mercado cativo. Eu trouxe aqui, alguns deles são as categorias de consumo, o curto prazo, as fontes alternativas e as ferramentas contratuais. Uma característica bem legal do mercado livre são as fontes alternativas. Somente no mercado livre é possível consumir essa energia proveniente de fontes incentivadas, e essa também é categorizada de acordo com as categorias de consumo. Então, quem migra no mercado livre, né, tem que ter pelo menos 500 kW de demanda e até 2.000 kW de demanda contratada para consumir energia convencional. Esse é o chamado, de fato, consumidor livre. Já o que tem entre 500 e 1.500 de demanda contratada é o consumidor especial, esse que só pode consumir de fontes alternativas. Também é um recurso muito bom do governo, porque faz o uso incentivado e dá uma limpada na matriz brasileira, né? As ferramentas contratuais, tanto como a flexibilidade, como a sazonalização, são ferramentas muito inteligentes na estratégia de contratação do consumidor, porque elas dão mais segurança e também elas estabelecem limites mínimos máximos para o consumidor oscilar o seu consumo sem ficar exposto no mercado de curto prazo. O mercado de curto prazo, ele é um mercado também chamado spot. Ele dura cerca de uma semana e nele são negociadas as sobras ou as faltas do mês anterior. Aqui eu trouxe também a diferença tarifária nos mercados de energia elétrica, né? Dentro do ambiente de contratação regulado, a energia ela é comprada por meio de leilões. Esses leilões são organizados pela ANEEL e as distribuidoras são o principal fornecedor do consumidor. Na verdade, o consumidor no cativo ele é obrigado a comprar da distribuidora. Então, assim, ele somente tem uma conta, né, uma tarifa, que é chamado tarifa de energia. Dentro dela já vem os encargos, as tarifas de transmissão, assim como a tarifa de energia. E também o consumidor cativo ele está sujeito, né, às bandeiras tarifárias, que dependem da carga do sistema. Já o consumidor livre, ele tem uma estrutura diferente, uma estrutura contratual diferente, pois ele tem a fatura do fornecedor de energia, a fatura da distribuidora de energia e os encargos setoriais da CCE. Assim como se ele tiver uma consultoria, ele vai ter que pagar. Mas a gente trata três contas como usual. Processo de migração. As etapas do processo de migração são 6 no total, e a gente tem o primeiro passo para se tornar um consumidor livre é analisar os requisitos e critérios de demanda e contratos já existentes no mercado cativo. Se ele tem um perfil de consumidor livre ou um perfil de consumidor especial e se ele pode migrar ao mercado livre. Já a análise de viabilidade, ela é de extrema importância no processo, pois o estudo é capaz de mostrar a opção mais sensata para o consumidor e definir se a migração é um investimento de curto, médio ou longo prazo. Esses a gente pode utilizar como indicador o payback e até mesmo o VPL. Também a contratação de energia, ela é é necessário você conhecer o consumo da sua unidade e realizar diversos estudos para estabelecer algumas estratégias para você obter mais segurança dentro do mercado livre. Como eu disse, existem ferramentas contratuais que possibilitam uma contratação mais assertiva. Nessa etapa, também são negociados os contratos de conexão ao sistema de distribuição e transmissão e os contratos de uso do sistema de distribuição. O próximo passo é enviar a carta-denúncia. A carta-denúncia, ela tem o intuito de informar a saída do mercado cativo e definir quem será o novo fornecedor dentro do novo regime. Ela também delimita o prazo para o consumidor migrar,
porque a partir do envio da carta, o consumidor tem 180 dias para vencer o seu contrato no mercado cativo. Após o envio da carta, a gente tem a adesão à CCE. A adesão ela tem o objetivo de tornar o consumidor um agente dentro da CCE que pode participar livremente dos processos de comercialização. Porém, ele não fica absente dos compromissos de tal título, como a contribuição associativa, o pagamento de todos os serviços prestados e também os encargos. O último passo é a adequação do sistema de medição. A adequação do sistema de medição é necessária, pois é por ele que a CCE vai contabilizar e faturar esse agente do Mercado Livre. O consumo, né, e o fluxo são medidos por esse sistema de medição e vão direto à CCE, e é necessário adequá-los de acordo com os procedimentos de rede da OMS. No estudo de caso, eu trouxe um agente, que é uma empresa de embalagens voltada para o setor de cosméticos e produtos de uso pessoal, que com a pandemia do Covid-19, atualmente, no ano de 2020, eles se destacaram muito com a produção da indústria de álcool em gel. E também com essa alta demanda pelo produto, eles já têm planos de expansão para uma nova unidade e eles visam atender o setor de cosméticos, que apresenta um crescimento exponencial no Brasil. Como dito, agora a gente vai começar a analisar as etapas da migração, começando pela análise de contratos no cativo. Analisadas as faturas do consumidor no mercado cativo, percebeu-se que a unidade estava sob a modalidade tarifária azul. Essa modalidade possui dois valores de cobrança, um para o período ponta e outro para o período fora ponta, e ele também estava na classe industrial. Como ele era classificado com atenção A4. Atualmente, a empresa tem uma demanda de 350 kW na ponta e 400 na fora ponta, e a sugestão dada pela consultoria que atendeu esse agente migrador foi que eles permanecessem na modalidade azul, contudo, eles aumentariam a demanda deles para 400 kW na ponta e 500 no fora ponta, já que 500 de demanda contratada é um requisito obrigatório para migrar no Mercado Livre. Foi importante lembrar que eles aumentaram a demanda já porque era um problema que o agente já enfrentava, a ultrapassagem de demanda, e foi também um motivador para a migração no Mercado Livre, que ele, analisando o consumo da empresa, né, notou-se que nos últimos 12 meses foram gastos mais de R$31 mil com a ultrapassagem de demanda. Em vista da possibilidade de migrar, foi realizado um estudo baseado no preço do mercado cativo e suas respectivas bandeiras, algo que o consumidor está sujeito dentro do mercado regulado. A análise foi realizada em abril de 2020 e foram utilizados os preços da distribuidora local desse agente. Na análise foi considerada o preço da energia incentivada por ele ter uma baixa demanda, por ele estar abaixo dos 2.000 kW, ele é um consumidor especial e ele necessitaria uma energia incentivada. E depois desse estudo, comparando os preços, né, retirados do mercado, foi utilizado na energia incentivada 50%, uma base de cálculo por média dos R$180 por megawatt-hora para contratação. E num cenário conservador, né, que seria a bandeira verde, foi observado que nesses 4 anos de contratação, a economia é de R$770,6 mil. Também sobre a compra de energia, né? Já conhecendo os planos da fábrica, foi decidido contratar um pouco mais do que o observado nas faturas, né, no histórico de 12 meses. Então, foi considerado 0,1 megawatt médio em janeiro, por conta de férias coletivas na unidade, e 0,80 megawatts médios nos outros meses do ano. Usando esses volumes e com uma flexibilidade de mais ou menos 30, o propósito foi minimizar a possibilidade de correr exposições, como sobras ou déficits de energia, além de trazer uma segurança para o aumento e a diminuição do consumo e também atender ao aumento da demanda que pode ocorrer com a expansão da nova unidade. Também foi utilizado 10% de sazonalidade.
A sazonalidade é uma ferramenta em que o consumidor pode Também foi utilizado 10% de sazonalidade. A sazonalidade é uma ferramenta em que é possível realocar os montantes do mês de acordo com o consumo anual. Aqui o gráfico mostra em quilowatt-hora o montante contratado, assim como o consumo do histórico dos 12 meses e o limite definido pela limite inferior e o limite máximo e mínimo definido pelos 30% de flexibilidade. A carta-denúncia, apesar de ela ser um processo simples, ela é crucial na migração. O prazo deve ser respeitado o prazo deve ser respeitado. No caso estudado, a carta-denúncia ela foi enviada no dia 5 de junho de 2020, estabelecendo a data de entrada como consumidor para o dia 1º de fevereiro de 2021. O envio foi feito por e-mail e não foi necessária a assinatura de um representante legal, enviada direto à distribuidora. Adesão na CCE. A adesão é a porta de entrada para o consumidor se tornar um agente e realizar as operações no mercado livre de energia. Trata-se de um processo relativamente simples e que possui suas etapas bem definidas. A primeira etapa, basicamente, é preencher a ficha de cadastro e enviá-la à CCE. Após a devolução do cadastro, em 5 dias úteis, o boleto referente ao emolumento de adesão à CCE e instruções para cadastro dos signatários é retornado ao agente. Após o pagamento, no valor de R$ 6.300 para ser um agente na CCE, é enviado ao responsável os termos de adesão e termo de convenção arbitral para a ciência. Uma vez assinados os documentos, é regra no mercado ter uma conta no Banco Bradesco na agência Trianon. Essa agência trata exclusivamente das operações financeiras realizadas pela CCE, a qual comanda todas as operações de comercialização de energia no mercado no Brasil. A adequação do sistema de medição de faturamento é uma habilitação técnica CCE. Ela tem função de padronizar as cabines de medição e possibilita a modelagem e representação que possibilita a contabilização dos consumos dos agentes. A CCE é quem registra todos os montantes consumidos dentro de cada contrato de energia, e por isso é necessário que todas as suas cabines estejam padronizadas ao sistema. O processo é obrigatório para a migração, tem participação direta da distribuidora, a qual muitas vezes pode realizar o processo, e o primeiro passo dessa modelagem é a assinatura e o envio do termo de pactuação, que nada mais é que um requerimento de migração ao Mercado Livre. Em até 15 dias úteis após a apresentação do termo de pactuação, deve-se enviar em um único e-mail o diagrama unifilar, que é a representação gráfica do sistema elétrico utilizando linhas e símbolos associados aos equipamentos de instalação da rede, em formato DWG, AutoCAD. Também uma planilha de cadastro, um formulário de características padrão de medição e também as fotos da cabine de medição. Em até 45 dias úteis após a apresentação do termo, é preciso enviar todas as fotos da cabine já adequada. As conclusões. Tendo nesse projeto, é possível concluir que o Mercado Livre ele pode ser uma opção econômica, dependendo do perfil do consumidor e das suas respectivas necessidades. Também é notável que esse segmento está sobre um desenvolvimento acelerado no Brasil e ele tem grandes chances de um alto nível de consumidores sob uma nova regulamentação. Vale mencionar que tal crescimento do ambiente deve aumentar nos próximos anos, visto que os órgãos reguladores devem diminuir a demanda. Assim como eu disse, essa demanda dos 2.000 kW de demanda contratada para ser um consumidor livre, ela vai reduzir em 2021 para 1.500, em 2022 para 1.000 e, respectivamente, em 2023 para 500 kW. Assim, o limite para entrar no Mercado Livre continua sendo 500 kW, contudo, não terá mais essa divisão entre consumidor livre e consumidor especial, que atualmente delimita com a demanda. É delimitado com a demanda. Também sobre o estudo de caso, todas as projeções e os estudos foram realizados com ferramentas internas da consultoria de gestão de energia que atendeu essa empresa consumidora
E foram realizados diversos estudos a fim de evitar os possíveis riscos do ambiente livre de contratação, já que, por ser um mercado muito específico, não é muito comum agentes migrarem sem uma consultoria. Como a obrigação está prevista apenas para fevereiro de 2021, a gente não é possível, não há maneira de dizer que a economia de 777,6 mil reais de fato ocorreu. Contudo, o estudo prevê uma economia num olhar conservador, projetando 24,9% no primeiro ano, em comparação com o mercado livre, o mercado cativo de energia. Obrigada.